Olá, bem-vindo à segunda aula do Programa de Capacitação Docente Básica do curso de Medicina da Unifenas BH. Nessa aula, vamos conversar um pouco sobre o conhecimento e as estratégias de ensino-aprendizado. Vamos falar sobre diferentes tipos de conhecimento e a relação entre esses tipos de conhecimento e as estratégias mais adequadas de ensino. Além da memória, como a gente viu na última aula, a definição, a identificação de diferentes tipos de conhecimento propiciou o desenvolvimento de estratégias de ensino mais adequadas a cada realidade. Bom, o que é o conhecimento? Existem tipos diferentes de conhecimento. Do ponto de vista educacional, nós podemos classificar o conhecimento em 3 tipos diferentes. O primeiro tipo é o conhecimento declarativo ou conceitual, que são conceitos derivados de fatos aprendidos e a relação entre esses conceitos. Então, o conhecimento declarativo ou conceitual, ele vai estar relacionado ao conteúdo teórico de uma disciplina, por exemplo. Um outro tipo de conhecimento é o conhecimento procedural, que é o conhecimento necessário para a realização de uma tarefa ou de um procedimento. Então, esse conhecimento está mais relacionado às atividades mecânicas, às atividades físicas e às habilidades de realização de procedimento. O terceiro tipo de conhecimento é o conhecimento condicional, que é a compreensão que leva à utilização do conhecimento declarativo ou procedural de acordo com a situação. Então, o conhecimento condicional, ele correlaciona o conhecimento declarativo e o conhecimento procedural, mas ele vai um pouco além. Ele implica na escolha de qual tipo de conhecimento é necessária para a resolução de determinado problema. E os tipos de conhecimento nos levam a 2 conceitos muito importantes, que é o conceito de habilidade e o conceito de competência. Habilidade, muitas vezes, é confundido com talento. E, na verdade, a habilidade ela é uma coisa que pode ser desenvolvida, Alguma coisa que pode ser desenvolvida, pode ser aprimorada, pode ser treinada. Eu trouxe aqui um conceito bem interessante de habilidade, que é facilidade em lidar com um tipo de informação. Então, a habilidade é uma coisa limitada, mas ela não é exclusivamente cognitiva, nem ela é exclusivamente motora. Quando a gente fala de habilidade, a gente pensa muito na questão motora, a capacidade de tocar um instrumento, a habilidade de jogar futebol ou de praticar um outro esporte. A habilidade ela pode ser tanto conceitual ou cognitiva, como ela pode ser também uma habilidade motora, procedural. Então, vejam que há uma relação entre os tipos de habilidade e os tipos de conhecimento. A interpretação de um texto, a capacidade de realizar cálculos, a capacidade de elaborar um texto são exemplos de habilidades conceituais, de conhecimento conceitual. E a habilidade motora de realizar uma determinada tarefa, como, por exemplo, dar um ponto, revisar o exame físico do paciente, essas são habilidades procedurais ou procedimentais. Se a habilidade é essa questão de lidar com um determinado tipo de informação, então o que é a competência? Competência é um conceito mais amplo e mais complexo do que a habilidade. A competência ela envolve 3 saberes, mas ela não se limita a esses 3 saberes. O primeiro é saber saber. Está relacionado à questão do conhecimento em si, O conhecimento teórico, o conhecimento da fisiopatologia de uma doença, a parte cognitiva do processo. O segundo é saber fazer. Para que você seja competente, você precisa ter o conhecimento, saber saber. Você precisa saber fazer, que aí vai estar relacionado ao conhecimento procedural e às habilidades procedurais ou procedimentais. E, por fim, você precisa saber ser. Aqui a gente tem a questão atitudinal, a sua postura, o seu posicionamento, a maneira que você age, que vai estar relacionado ao conhecimento condicional.
Mas não basta saber, saber fazer e saber ser. A competência ela ultrapassa esses 3 saberes. Então vamos ver aqui um conceito de competência, é a combinação de conhecimentos, motivações, valores e ética, atitudes, emoções, bem como outros componentes de caráter social e comportamental, que em conjunto podem ser mobilizadas para gerar uma ação eficaz num determinado contexto particular. Então veja que há uma relação muito próxima da competência com o conhecimento condicional. Para você ser competente, você precisa ter o conhecimento conceitual ou conhecimento declarativo, pode ser necessário o conhecimento procedural, pode ser necessário a questão atitudinal, mas além disso tudo, além da disponibilidade desses diferentes conhecimentos e da disponibilidade de diferentes habilidades, para que você seja competente, você precisa construir uma ação, uma solução eficaz dentro de determinado contexto ou para determinado problema. Então, a competência é a capacidade de você mobilizar todos os seus recursos, mobilizar todo o seu conhecimento, escolher dentre esses recursos os mais adequados, agir de maneira correta e solucionar de maneira eficaz determinada situação ou problema. Então, detalhando um pouco mais o conceito de competência, ela pode ser entendida como a capacidade de utilizar várias habilidades diferentes para a solução de um problema de modo eficaz. A competência é mais do que um conjunto de habilidades. E para ser competente é preciso treinamento, ou seja, é preciso tempo e experiências de aprendizagem significativas. Então a pessoa precisa dominar o conhecimento, mas ela precisa exercitar esses diferentes tipos de conhecimento, principalmente o conhecimento condicional, para que ela se torne competente. Qual que é a implicação da gente conhecer o conceito de habilidade e conhecer os conceitos de competência para a educação? Os diferentes tipos de conhecimento, diferentes habilidades, diferentes competências, elas precisam ser desenvolvidas pelo aluno, elas precisam ser adquiridas e desenvolvidas pelo aluno. E a estratégia de ensino é o que a gente vai utilizar para propiciar esse aprendizado ao aluno. Então vamos ver o que é uma estratégia de ensino. A estratégia de ensino são os meios utilizados pelos docentes na articulação do processo de ensino, de acordo com a atividade e os resultados esperados. Então, para cada tipo de conhecimento que eu quero desenvolver, para cada tipo de habilidade que eu quero que o meu aluno desenvolva, eu vou ter estratégias educacionais ou estratégias de ensino adequadas àquele tipo específico de conhecimento. Os resultados esperados estão aqui em vermelho porque eles são um ponto muito importante do processo de ensino-aprendizagem. Os resultados esperados são traduzidos pelos objetivos de aprendizagem que nós vamos ver na próxima aula. A estratégia de ensino depende do objetivo de aprendizagem, que é o resultado esperado, da natureza do conteúdo. Então, quando eu falo natureza do conteúdo, eu estou me referindo aqui ao tipo de conhecimento envolvido, às características do aluno e aos recursos e tempo disponíveis. Eu listei aqui algumas estratégias de ensino que são mais comuns para o nosso dia a dia, que estão mais próximas da nossa experiência como aluno, mas que não são as únicas estratégias que existem. A aula expositiva, né, algumas escolas chamam essas aulas expositivas de seminários, atualmente a gente fala muito sobre a aula expositiva dialogada, é uma estratégia de ensino principalmente para o conhecimento teórico, conhecimento cognitivo. Não seria adequado, por exemplo, eu utilizar uma aula expositiva para o conhecimento procedural. Logicamente, um procedimento ele tem uma teoria por trás, mas eu não posso ensinar o aluno a fazer um ponto exclusivamente com uma aula expositiva. Ele vai precisar praticar aquela habilidade. Eu tenho discussões em pequenos grupos, existem várias técnicas diferentes, vários métodos e estratégias diferentes para discussão em pequenos grupos, algumas mais estruturadas, outras menos estruturadas. E o PBL, a aprendizagem baseada em problemas, é uma estratégia de discussão em pequenos grupos bastante estruturada.
Aula prática, pensando em algumas habilidades, né, como identificação de estruturas anatômicas, no caso da aula de anatomia, ou identificação das estruturas histológicas, mas também um atendimento ambulatorial, o acompanhamento de pacientes internados e a simulação, o treinamento de habilidades. Estudo de casos, pode ser teórico ou pode ser feito em pequenos grupos, mais um exemplo de estratégia de ensino. E uma outra estratégia de ensino também bastante conhecida é o júri simulado. Como eu falei, aqui são só alguns exemplos de estratégias de ensino. A gente tem muitas estratégias diferentes. O mais importante da estratégia de ensino é a gente escolher aquela estratégia que seja adequada ao tipo de conteúdo que eu quero ensinar e que seja adequada também ao número de alunos e ao tempo que eu tenho disponível. Bom, essa aula é rápida, é só para a gente passar por essas diferentes nuances do conhecimento, rever o conceito de habilidade, de competência, e na próxima aula nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo discutindo os objetivos de aprendizagem.